Perguntar para você, enquanto as crianças vão chegando, vagas de emprego, tá? Vai ficar enfeitado aqui hoje, aí. Não, se quiser ficar aí, deixa, não tem problema não. Vagas de emprego. Eu não sei se você está sabendo, estão contratando, vai chegar no seu WhatsApp aí, daqui a pouco, vai chegar no seu telefone, um formulário para você preencher, trabalho comum, 40 horas por semana, não me pergunta se são 5, 6 dias, não faz diferença, né? 40 horas por semana, e um trabalho que você tem que fazer algumas movimentações, e um trabalho aparentemente simples, né? Que qualquer um de nós que eu preguei aqui, nós falamos sobre eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a necessidade de se tomar uma decisão e a necessidade de servir, de assumir publicamente uma decisão, mas a necessidade de servir. Hoje eu quero falar para você sobre eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas quem é o Senhor? Essa é a pergunta. Eu não duvido que você conheça o Senhor, que quando eu falo Senhor aqui, você sabe de quem eu estou falando, mas a gente vai pensar um pouco sobre isso, porque às vezes pode ser, tomara que não, tomara que seja um problema apenas da igreja presbiteriana da Nova Zelândia, você fala tanto em nome de Jesus, tanto Senhor, você assumiu um compromisso com a igreja, com o corpo de Cristo aqui, com a sua fé, mas é um compromisso que você assumiu, você nem sabe direito, é o cara que aceitou ser contratado pelo Daniel Vorcaro. Não entendeu direito o que significa andar com o Senhor, servir ao Senhor. Quem é o Senhor para você? Quem é? Quem seria esse Senhor? Será que o Senhor não é só eu sou um servo do Senhor. É mesmo? Servo de que jeito? Que Senhor? Porque é interessante que não é difícil, primeiro as palavras perderem o seu valor, porque a gente repete, a gente até começa bem, a gente tem um ritmo, é normal que a gente fala aqui, né, sobre ter rotinas boas, e claro que eu não estou falando de dormir cedo, acordar cedo, comer bem, fazer exercício, não, estou falando rotinas de andar com Deus, leitura da Bíblia, oração, comunhão com os irmãos, mas pode ser que em algum momento a gente vá fazendo isso e a gente deixa a coisa entrar num piloto automático, e aí vira só regras, que talvez por a sua criação, você até acha bom, porque você está ticando, você fala, consegui, fiz, e no final do dia, no final da semana, no final do mês, e talvez no final de um ano, a sua satisfação não está no que você fez, mas por ter feito, eu fiz, consegui, tá vendo? Deixei pouca coisa para trás. Tiquei, marquei ok. Mas quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Serviu ao Senhor? Ou você apenas serviu a um modelo religioso? E claro que eu não estou falando de nada, de forma nenhuma, eu estou falando contra os modelos que a gente assume, que a gente escolhe. Aqui, por exemplo, é 7h30 da noite no domingo, tem lugar que é 10 horas da manhã. Aqui mesmo, nesse lugar, tem uma outra igreja que funciona às 10 horas da manhã. Não é isso. Não tem problema nenhum você ter uma regra, um conjunto de coisas, né? Uma lista, um roteiro para seguir. A questão é, você está fazendo isso de uma forma com conexão realmente, ou está só no piloto automático? Faço, nem sei que hora que eu fiz, porque às vezes a gente faz isso. Eu moro em Araçás, então dá 3,5 km daqui, eu já parei de fazer isso, já pedi perdão para Deus, mas eu já fui daqui lá, conversando no celular, sem saber. Quando eu cheguei em casa, eu não tinha visto o que eu fiz, como é que foi o trajeto. Não sei se você já passou por isso, a gente faz as coisas no automático, né? Eu não vi, então era bem possível que meu reflexo estava muito comprometido com a telinha. E se acontecesse de eu precisar desse reflexo para uma coisa rápida, eu não sei se eu conseguiria. Porque eu estava agarrado ali. A gente faz muitas coisas no automático. E o texto que nós temos estudado aqui nos últimos domingos é esse de Josué 24, versos 14 e 15, onde ele termina dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou pedir para colocar esse texto novamente, para a gente ler aqui e continuar pensando a respeito dele. Josué, capítulo 24, se você quiser abrir sua Bíblia, ligar sua Bíblia também, fica à vontade, verso 14 e 15, na Ara, diz assim, na minha Bíblia está escrito assim, você pode abrir a sua, ligar a sua também, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e do Egito e servi ao Senhor, porém,
se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E aí vem a frase que nós temos memorizada na cabeça. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas quem é esse Senhor? Quem é esse Senhor? Essa é a pergunta. Você está servindo ao Senhor. Você fez até um contrato com Ele. Não foi um contrato de emprego, foi um contrato de rendição da sua vida. Você entregou-se a Deus, você entregou sua vida, você fez sua profissão de fé, fez seu batismo, você se tornou membro da igreja. Hoje, aí estou falando para o João, para a Paula, para o Pedro, você fez isso, tá bom, e daí? Mas é para quê? É para servir um modelo, servir apenas um ambiente, é para servir ao Senhor. Quem é esse Senhor? Ah, e mais uma coisa, cuidado, porque a gente tem uma tendência de criar um modelo pessoal, particular. É por isso que aparecem uns malucos aí, uns doidos, que querem reescrever a Bíblia. Por quê? Porque ele quer um Deus à sua imagem e à sua semelhança, que se encaixe nos seus padrões, nas suas escolhas. Nós não estamos falando desse Deus, estamos falando do Deus verdadeiro, que a gente vai estudar aqui agora. Quem é o Deus? Porque assim, quem é esse Senhor? De vez em quando eu escuto, não, para mim, ó, porque no meu ver, Jesus não falaria assim. Tá, você pode pensar o que você quiser, mas é isso que a Bíblia ensina a respeito de Jesus? É isso que ela fala? Ah, porque Deus para mim é amor, Deus não faria tal coisa. Tá, tudo bem, você pode pensar o que você quiser, mas a Bíblia te dá essa autoridade, você pensar dessa maneira? Ou é uma coisa só da sua cabeça? Porque normalmente é coisa só da nossa cabeça, nós criamos modelos. Alguns são até caricatos, né? Tem gente que pensa num Deus como um chefão bravo, que está sempre assim, olhando para ver que hora que você chegou. Chegou atrasado, hein? Chegou atrasado, 5 minutos, vou descontar da sua bênção aqui, né? Tem gente que pensa em Deus dessa maneira, como aquele que olha tudo que você faz e fica vasculhando para ver se não tem alguma coisa errada. Claro que Deus vê tudo que eu faço, inclusive vê as coisas que eu estou fazendo errado, mas Ele não está com essa disposição de me castigar. Nós não estamos diminuindo Deus, o poder de Deus, a presença constante de Deus em todo lugar, a sabedoria de Deus que conhece todas as coisas. Nada disso, mas a postura de Deus não é essa. Mas tem gente que pensa, talvez, porque foi esse o modelo que na sua infância ele aprendeu. Deus bravo, Deus castiga, cuidado, mãozinho que pega, cuidado, olhinho que vê, cuidado, boquinho que fala. E não foi explicado direito o que isso significava. Existem outras formas caricatas de Deus também, que é aquela que parece o Deus vovô, o delivery, aquele que você pede e ele dá. Porque parece-me que a principal função dos avós é fazer tudo que os netos querem. Não é isso? Tudo que o neto quer, ele faz. E tem gente que pensa em Deus assim, não, Deus é bom. Eu já tive altas conversas assim, para não dizer discussões, com gente que fala que não faz nada para Deus, mas tudo que ele fala para Deus fazer, Deus faz. Eu falo, não, você não é Deus não, irmão, você não é Deus não. Isso aí é o seu vovô, é seu avô bondoso. Não, eu peço e ele faz. Eu oro, acabou, no outro dia está acontecendo. Porque eu e Deus, ó, somos assim, ó, muito ligados. É o Deus vovô. É caricatura, não é o Deus da Bíblia. É uma postura de que Deus está à sua disposição, assim, para fazer o que quiser, para te encher de doces, né? Só coisa boa, doce, picolé, passear na pracinha, levar você para nadar, levar você na praia. Coisas ruins? Não, aí deixa para o pai, para a mãe fazer. Uma outra forma caricata de Deus é aquela própria da infância mesmo, aquela que é Deus infantil, que a gente olha, fica achando que ele está na nuvem ali assim, olhando né? Olhando de cima, do meio da nuvem, assim e tal. Não amadureceu. É natural que a gente ensine essas coisas para as crianças, porque elas são pequenininhas, a linguagem delas é diferente. Mas olha o tamanho de cada um de nós aqui. Olha a nossa idade. Não fica legal a gente ficar pensando num Deus assim de forma tão infantil, tão bobinha. Não cabe para nós. Qual é o Senhor? Quem é o Senhor que a Bíblia traz? Nós vamos estudar isso hoje. E no decorrer dos próximos domingos aqui, nós vamos estudar sobre essa questão. Quem é o Senhor que nós servimos? Como é que Ele é? Mas hoje a gente vai se deter apenas no modelo ou na percepção de Josué. Porque nós estamos fazendo a transição, não é? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assumiu publicamente, assumiu um compromisso de serviço, mas quem é o Senhor para Josué? Quem é o Senhor para mim? Quem é o Senhor para nós?
E olhando para o livro de Josué, nós vamos aprender algumas coisas a respeito do Senhor. Algumas boas coisas a respeito do Senhor, que não é um chefe severo, brabo, um avô permissivo, não é nada disso. Não é um Deus assim infantilizado. É aquele que em algum momento a gente teve uma experiência com ele. Pode ser que a gente entrou numa rotina, num piloto automático, e hoje você nem saiba quem é o Senhor mais. Você fica escolhendo as suas horas, tudo você escolhe do seu jeito, você nem pergunta mais para ele. Aí quando dá errado, você chama ele, porque ele é bom para resolver problema, né? Mas olhando para o livro de Josué, e eu te desafio a fazer a leitura desse livro essa semana, para isso ficar bem claro na sua mente, nós temos o quê? O que Josué entende que Deus é? Um Deus que cumpre promessas. Deus fala as coisas e cumpre. Ele não esquece, ele não tem problema de falar demais, ele não promete uma coisa que ele não possa cumprir. Esse é o Deus que Josué está falando aqui no capítulo 24, está fazendo um resumo de toda a trajetória, um Deus que cumpre aquilo que ele promete. Lá no capítulo 21, no verso 45, nenhuma promessa falhou de todas as obras, todas as boas palavras que o Senhor falava. É isso que o Josué está dizendo no capítulo 21. Todas as coisas que o Senhor falou, ele cumpriu. Esse é o Senhor. O seu Senhor, o Senhor que você tem na sua mente, é esse Deus que tem palavra, que fala e cumpre. Porque se não for, você precisa, não é mudar o Senhor, você não vai conseguir, você precisa ajustar a sua mente para a verdade da Bíblia. Quer ver? Tem mais. Ele é um Senhor presente. Um Deus que está constantemente com a gente. Que quando Josué assume a liderança depois da morte de Moisés, ele fala, eu vou estar com você do mesmo jeito que eu estava com Moisés, capítulo 1, verso 5, eu vou estar com você. E Josué percebe isso no decorrer da caminhada, que aquilo que Deus falou que está presente, e é mesmo. Tem muita gente, num outro universo, paralelo a esse nosso aqui, paralelo a esse nosso modelo de crença, de história religiosa. Eu vi uma vez o sujeito que, ele de vez em quando, ele batia na esposa. Eu era adolescente ainda, mas essa notícia rodou lá em Carangola, né? E ele falava que era crente. E aí eu falei, mas não pode. E aquilo me incomodou pra caramba, eu estava recém na igreja, como é que pode um crente bater tanto na mulher assim? Aí um dia eu escutei a explicação dele. E por alguns momentos eu fiquei em dúvida, porque eu era novo na fé, não entendi muito bem, mas a explicação dele foi a seguinte, sabe o que acontece? É que eu sou crente, sou servo do Senhor, mas de vez em quando o Espírito Santo sai de mim, e eu sou tomado de ira, o diabo me pega, e aí eu faço o que eu faço, mas eu não gosto de ser assim. Depois eu me arrependo e tudo. E foi nessa época que eu fui estudar sobre essa questão de um Deus que entra, que de repente tira férias, sai, vai para um lugar, vai para outro. Só que isso não existe, gente. Isso não existe. O Deus que nós servimos está constantemente conosco. Mora na gente, anda conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nada, porque o Senhor está comigo. Mas ainda que eu ande num vale de zoeira, de porcaria, de más escolhas, de dar cabeçada nessa vida, o Senhor também vai estar comigo. Até quando a gente vai para os caminhos errados, Deus anda conosco, não nos abandona. E é por isso que em algum momento a gente fala, tá ruim, deixa eu sair daqui, e volta. Deus não foge, não tira férias, um Deus presente. Quem é o Senhor de Josué? Ele é também um comandante verdadeiro desse povo. Perto de Jericó, Josué encontrou o príncipe dos exércitos, capítulo 5. Vale a pena demais você ler esse texto inteiro, esse livro todo. E ali ele aprendeu que a guerra não era sua. Ele estava ali numa postura de ser um general de guerra e tal, mas a guerra, ele falou assim, não, mas não sou eu que vou ganhar isso, não, é o Senhor. Ele teve uma experiência maravilhosa, excepcional, diferente. Esse é o Senhor. Sabe, para Josué, o Senhor é o rei soberano que dirige todas as situações, todas as batalhas. Tudo que nós enfrentamos, lutamos. Sim, existe um esforço nosso, um suor, um cansaço, uma angústia, existe, mas não é isso que traz a vitória, é o Senhor que está lá na frente. Se você anda com Ele, você nunca está sozinho, você não está lutando sozinho. E nem a guerra errada, a batalha errada. Quem é o Senhor? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas quem é o Senhor? Para Josué, ele era o comandante verdadeiro. Mas não era só isso. Tem muita coisa que Josué fala, eu separei algumas para a gente pensar aqui. Para Josué, o Senhor é aquele que concede vitórias impossíveis. E tem várias aqui nesse livro, né? Jericó caiu sem máquinas de guerra. Lembra da história de Jericó?
Você deve lembrar pelo menos da musiquinha, né? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com... As muralhas cairão. Porque eles tinham como é que chama aqueles negócio de guerra? Aqueles carros de guerra, tanque de guerra. Porque ele tinha um tanque de guerra que chegou lá e derrubou tudo. Não. Ficaram 7 vezes lá rodando em volta do negócio. 7 dias gritando, fazendo barulho. E Deus foi lá, Deus derrubou. Esse é o Senhor de Josué, que dá vitória nas situações mais impossíveis. No livro de Josué, o sol parou para Gideão. Tem muita gente que não acredita nisso. Eu já vi cientistas do bom falando. Na história tem um vácuo aqui, um problema que dá certinho com essa situação da Bíblia aqui. Não estou te chamando para crer nisso, porque eu acredito até que você já tem essa fé. Mas olha só, coisas impossíveis aconteceram. Coisas impossíveis. Reis, numerosos reis foram derrotados. Josué aprendeu que o sucesso de Israel não dependia da sua força. Não, para Josué, o Senhor, quando ele fala, eu e minha casa serviremos o Senhor, é um Senhor todo-poderoso. Não é um Senhor que tem um mas, ó, Deus pode, mas... Sabe por quê? De vez em quando a gente até faz isso, né? Ó Senhor, se for do teu querer, se for do teu agrado, a gente quer pedir um negócio para Deus, mas fica, sabe, até parece que Deus vai fazer alguma coisa errada, né? Que a gente tem que ficar explicando para ele poder, né, tomar cuidado, que eu estou pedindo, Senhor, mas o Senhor pensa primeiro. No fundo, às vezes a gente tem medo. É falta de fé de acreditar que Ele pode fazer. Senhor, abençoa essa pessoa aqui agora, em nome de Jesus. Cura ela, Senhor. Mas, se for do teu querer... Deus só vai fazer o que Ele quer, gente. Precisa de eu falar se for do teu querer? Será que Deus precisa desse último comando? Por que eu falo se for do teu querer? Só para me eximir, para eu sair, né, da história, que se não deu, porque Deus não queria. É claro que se não deu, não aconteceu, porque Deus não queria. Talvez seja por falta de crer realmente. Que eu sempre for dar uma teologizada, botar Deus soberano. Deus é soberano o tempo todo, eu não preciso ficar lembrando isso para Ele, não. Eu que preciso saber disso. E porque Ele é soberano, é poderoso e faz coisas absurdamente maravilhosas, eu posso pedir tudo para Ele. Tudo. Converte o coração daquele homem, Senhor. Transforma aquela menina. Deus, me dá direção, porque eu estou levando a vida, mas não sei se eu estou na direção certa, não está muito claro para mim. Me mostra. Pai, por favor, Senhor, me ajuda a ter controle nessas áreas que eu estou caindo de novo. E não precisa falar, se for do teu querer. Deus só quer coisa boa para a gente. Deus só acerta. Olha só, esse Deus é maravilhoso. Quando Josué falava, quando ele disse, pessoal, e era uma assembleia, estava todo mundo reunido, tinha mais gente que hoje aqui. Ele disse, eu e a minha casa, vocês escolhem aí, gente, escolhem o que vocês estão querendo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem era o Senhor para ele? Um Deus santo. Um Deus que não gosta de zoeira mesmo, de porcaria, não. Tem uma história aí no livro de Josué, do Acã, lembra? Esse miserável, rapaz, esse botou tudo a perder. E Deus mostrou que tinha alguém fazendo um negócio ruim. Não é porque Deus é assim muito detalhista, né? Porque o pecado é ruim mesmo, faz mal para a gente. E o nosso Deus é um Deus santo. Viver uma vida de santidade não é um luxo, não é um exagero, um preciosismo. Não, tentar viver uma vida de santidade é tentar andar parecido com o Senhor, é se igualar com o Pai. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Senhor? Um Senhor santo, um Senhor puro, um Senhor que julga com justiça. Um Senhor que julga com justiça. Josué viu Deus julgar Acã, os ex-cananeus e todas as nações que tentaram resistir o seu propósito. Um Deus que está no governo de todas as coisas. Ele é o juiz de toda a terra. E eu nem sei por que de vez em quando a gente fica tão incomodado com algumas autoridades que estão por aí. Por que a gente fica tão incomodado? Parece até que Deus caiu do trono, perdeu o seu cajado, o cetro não está na mão dele mais. Sempre esteve, sempre estará. Essas turmas aí, ó, eles têm um tempinho. Eles têm uma oportunidade ou outra aí que Deus mesmo deixa. Mas para nós o Senhor é um só. Nós não dependemos de presidente, de governador. Essas coisas são coisas de baixo, do plano de baixo. Nós vivemos uma confiança no Senhor. Nunca faltou nada para os filhos de Deus. E a providência não veio de governo nenhum não, tá?
Não é porque o país saiu do terceiro mundo para virar país de primeiro mundo. Não tem nada a ver com isso não, tá? Tem a ver com o Senhor que nós servimos. Josué falou que serviria ao Senhor. Que Senhor? Um Deus que luta por seu povo. Ah, meus irmãos, Josué 23 diz assim: o Senhor vosso Deus é quem pelejou por vós. Tem muitas batalhas que cansam nossas mãos, a gente perde, mas Deus dá a vitória, porque a gente não tem condição. Ele batalha por mim, Ele batalha por você. Esse é o Senhor. Quem é o Senhor do formulário? Quem é o Senhor da repetição? Aquele que a gente fala, mas nem sabe o que está falando. Tem até uma expressão para isso, eu achei muito interessante: saciação semântica, que é quando a gente usa tanto uma palavra que ela perde o efeito. Quem é o Senhor? É o Senhor da saciação semântica? A gente fala Senhor porque está acostumado a falar Senhor, em nome de Jesus porque é bonito falar em nome de Jesus. Quem é o Senhor que nós estamos servindo? Nós já decidimos isso aqui, alguns domingos atrás, nós já assumimos isso publicamente, mas quem é esse Senhor? Santo, que luta por seu povo, ainda um Deus que dá herança ao seu povo. É interessante que grande parte do livro trata da distribuição da terra prometida. E Josué viu cada tribo receber aquilo que Deus quis dar. É Ele que faz, distribui, provê, recompensa, oferece nas nossas mãos as coisas que Ele quer mesmo dar. Você não precisa sofrer porque o outro tem alguma coisa que você não tem. Lembra que é Deus que governa todas as coisas, então Ele também está vendo isso. Você não precisa viver com inveja. Se você serve ao Senhor, você não precisa ter inveja, você não precisa ter rancor no mundo porque te passaram para trás, porque era para ser seu, aquela promoção era para ser sua, mas não, sabe? Pegaram no seu lugar. O que está na sua mão é o melhor para você. Desfruta, vive, curte, usa bem usado. Quem é o Senhor? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem é o Senhor de Josué? O Deus que divide as coisas, que dá aquilo que precisa dar. Está acabando, gente, fica tranquilo. Não dorme não, hein? Se tiver algum coleguinha dormindo aí, você vira a cadeira assim, né? Dá uma mexida. É um Deus também, esse Senhor é o Deus que requer decisão e exclusividade. Você vai observar no capítulo 24, é que para Josué, Deus não é aquele que fala assim: e aí, ô Guga, ó, estou te chamando para andar comigo, mas se você não quiser, tá tudo bem, nós somos tudo amiguinho. Cara, não tem essa. Ele pergunta, sabe? Josué coloca assim: vocês têm que tomar uma decisão. Não dá para ficar em cima do muro. Uma hora está com Deus, outra hora não está. Uma hora é muito do Senhor, outra hora é menos. Ah, hoje eu estou com vontade, então hoje eu sou do Senhor. Amanhã não estou com vontade, amanhã eu faço o que eu quiser. Sabe? Amanhã eu sirvo a mim mesmo, sirvo a minha própria inteligência, eu sirvo a minha própria, meu próprio grupo, assim, porque eu estou vivendo aqui, porque eu quero ficar legal com todo mundo aqui, eu quero que todo mundo me ache gente boa. Olha, você serve ao Senhor, você não serve ao Senhor. Se você serve ao Senhor, de fato, o Senhor da Bíblia não é um Deus assim tão relaxado que fala: tanto faz. Eu quero das pessoas só aquilo que elas querem me dar, o que elas podem me oferecer. Na amizade, eu imagino que a amizade é assim, ó, eu estendo a mão vem de lá para cá também. Mas se a pessoa não quiser me oferecer e eu puder oferecer, eu ofereço assim, tudo bem. E se eu não quiser oferecer nada, olha, vou fazer o quê? Eu só quero que elas puderem oferecer. Agora, Deus não é tão simples assim. Ele não tem essa tranquilidade não. Sabe por quê? Porque Ele é muito maior e superior a mim. Ele pode exigir exclusividade. E Ele exige mesmo. Ele fala por meio da boca de Josué: vocês querem o quê? Gente, vocês têm que escolher o que vocês querem. Vocês querem seguir o modelo que vocês estavam lá? Quer seguir o modelo do pessoal que está em volta da gente aqui? Ou vocês querem andar com o Senhor? Tem que escolher. Tem que tomar uma decisão. Esse é o Senhor que Josué está trazendo para a conversa. Eu e minha casa serviremos a esse Senhor que exige de nós fidelidade, exclusividade, atenção. Não dá para dividir. Por último, quem é o Senhor? É o Deus da aliança. O capítulo 24, de novo, termina com a renovação da aliança que acontece ali em Siquém. É Deus falando assim: ó, gente, nós já conversamos isso lá atrás, mas passou muito tempo, muitas horas, muitos dias, muitos meses, muitos anos, e entrou muita conversa nisso aí, muito ruído. A gente precisa alinhar esse negócio aqui.
E ele fala, eu continuo com vocês. Vocês continuam comigo? E Deus renova a aliança ali. Eu penso que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, de fato, um texto, uma parte do verso, né? Não é nem o verso inteiro, do verso 25, é um pedaço do verso que a gente precisa pensar. De fato, eu já tomei essa decisão? Tomei de servir, ou só assumi isso para poder parar de me pressionar, parar de ficar me buzinando na orelha, o que eu tenho que fazer? Não, eu fiz mesmo, fiz porque eu queria, eu quero servir o Senhor. Mas quem é o Senhor? Porque senão, minha irmã, preste atenção aqui, nós estamos terminando. Senão você corre um risco tremendo de passar uma vida onde você acredita mais na sua sinceridade do que na direção que Deus dá para a sua vida. Não, eu faço com sinceridade. Que bom que você faz com sinceridade, mas você tem que saber o que o Senhor deseja para você, o que Ele quer, o que Ele exige. Você quer me agradar? Não me dê um prato de inhame. Eu detesto inhame. Você quer agradar o Senhor? Não dê para Ele uma vida relaxada, uma vida pela metade, uma vida de dúvida, será que Deus pode ou não pode fazer isso? Não dê para Ele esse tipo de expressão. Você quer agradar o Senhor, de fato, você quer servir o Senhor, você precisa saber quem é esse Senhor, o que Ele exige, o que Ele quer, o que Ele decide, o que Ele pode fazer. Porque senão, você vai adorar, você vai servir um Senhor imaginário da sua cabeça. Quando vierem os problemas, quando vierem as crises, quando vierem as dificuldades, e elas virão, aí você vai ficar todo manco, todo complicado, todo esquisito, bobear, você até desiste, porque não é uma caminhada verdadeira com o Senhor. É uma caminhada com o Senhor imaginário. Lembra? Você já teve amigo imaginário? Quase toda criança tem, né? Amigo imaginário. Ele conversa com ele, troca ideia. Dependendo do amigo, até assusta a gente, né? Pô, passa, porque cresce. Você não pode servir um Deus imaginário, tem que servir o Deus bíblico. O que a Bíblia diz a respeito de Deus. E aqui, eu acho que nós poderíamos, talvez, sintetizar aquilo, a conversa de Josué, fazendo essa declaração. Quando Josué declara, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo, em essência, vamos ler juntos? Opa. Vamos de novo? Eu servirei ao Deus fiel que cumpre promessas, ao Deus presente que nunca me abandonou, ao comandante que dirigiu minhas batalhas, ao Todo-Poderoso que concedeu vitórias impossíveis, ao Deus santo e justo que julga o pecado, ao guerreiro que luta por seu povo, ao provedor da herança prometida, ao único Deus digno de adoração e ao Deus da aliança que esteve conosco em toda caminhada. Essa é a maneira que a gente deve se postar. Essa é a fala que deve resumir a nossa caminhada com o Senhor. Quem é o Senhor? É esse Senhor que faz isso aqui, ó, aquele que cumpre a promessa, que está presente, que não abandona, que dirige as minhas batalhas, poderoso, que concede vitórias impossíveis. Não são vitórias da minha inteligência, da minha capacidade, vitórias que Deus dá. É esse Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Senhor? Esse Senhor. Agora, é claro, quero que você pense comigo numa coisa aqui. O modelo que você precisa para poder obedecer isso, Josué é só um tipo, um que aparece e conta a história que ainda não está completa na época dele, que vai se completar depois. Vai se completar onde? Em Jesus. Jesus é o cumprimento de toda essa história. Se você quer servir o Senhor de fato, você precisa conhecer Jesus. Você tem aqui vislumbres da ação de Deus, de quem Deus é, mas você quer ver Deus mais fácil, mais claramente? Jesus. Olhe para Jesus. Procure saber o que ele diz, o que ele fala, como é que ele reage, como é que ele reagiu, como é que ele funciona, como é que ele é. Olha para os evangelhos, lê os evangelhos, se joga nessa história maravilhosa de Jesus. Porque ele não vai só apenas te dar o parâmetro, o modelo de quem é Deus. Jesus falou, quem me vê a mim, vê o Pai. É Jesus que está dizendo que ele é a representação do Pai. Você quer servir o Senhor verdadeiro? Sirva ao Senhor Jesus, o Jesus dos evangelhos. Sirva ao Senhor dos evangelhos. Abrace o Senhor dos evangelhos, conheça o Senhor dos evangelhos, conviva com o Senhor dos evangelhos, tenha intimidade com o Senhor dos evangelhos. Não é o Senhor que você criou na sua mente, que você colocou um olho claro nele, um cabelo assim e tal. A gente faz essas coisas mesmo, mas não estou falando desse, estou falando daquele que a Bíblia revela, que a Bíblia mostra. Conheça ele, sirva ele. Hebreus capítulo 1 diz que
Jesus, o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. Em João, a gente escuta a Bíblia falando sobre Jesus, que ele é o verbo que se fez carne e viveu entre nós. E João registra, vimos a sua glória, glória como um filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Lucas registra para nós sobre Jesus, sobre Deus, sobre esse Senhor, que é um Senhor que abraça, que busca, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Veio buscar a mim, veio buscar a você. Quantas vezes for necessário. Quantos de nós vivemos, às vezes, longe do Pai, da casa do Pai? A gente até sabe as regras, mas a gente se afasta, se perde. Mas Ele veio para nos buscar, para nos dar uma vida diferente, uma vida que a gente vai viver numa categoria totalmente diferente. A ponto de dizer, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Um outro viver. Quem serve ao Senhor, quem fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e serve o Senhor da Bíblia, entra para uma outra categoria. E eu preciso perguntar para você aqui, antes da gente ir embora, né? Lembra do emprego que eu te perguntei? Você já se comprometeu a trabalhar para alguém sem conhecê-la de perto, sem saber de fato o que aquela empresa queria? Mas talvez sua resposta seja não. Tomara que sim, né? Sua resposta seja não, nunca fiz isso, não. Sempre fui atento. E a sua fé? Seu compromisso com o Senhor? Quem é esse Senhor? Você conhece Ele? Ou Ele é estranho para você? Porque Ele não quer ser distante de você, estranho de você, de mim. Não precisa ser assim. Uma outra pergunta. Quando você fala que vai servir ao Senhor, é bom lembrar que Deus nem precisa dos nossos serviços, gente. Presta atenção nisso. Você acha que Deus precisa do meu serviço, assim, para Ele existir? Não. Mas o serviço que Ele me dá a oportunidade de executar, de fazer, de viver, de andar na presença dEle, é para que eu tenha intimidade com Ele. O que Deus mais quer de mim é me tratar como um filho, ter uma relação amorosa, de intimidade. Os recursos, as regras, a regra de vida, as rotinas que nós adotamos para isso, elas nos dão oportunidade, mas não fique mirando vou ler a Bíblia todo dia, um capítulo, pronto, acabou, pronto, tiquei. Não é isso. Deus quer que quando você abra a Bíblia, você esteja pronto para ouvir o que Ele tem para você. Ele tem algo especial para cada um de nós aqui, ó. Todo dia, Deus alimenta seu povo pela sua palavra. Não é só uma questão de fazer leitura, leitura dinâmica, você vai ler um monte de página em poucos minutos, não é isso. A questão é intimidade, conversa, amizade. Você tem amigo, você tem amiga, amiga, próximo, tem? Sim, eu sei que você tem. E você sabe muito bem que essas pessoas que são próximas da gente, elas não precisam falar nada. A gente não precisa falar nada, a gente gosta de ficar perto delas. É isso que Deus espera de mim, de você, um relacionamento onde a gente tenha prazer na presença dEle. E por isso a gente lê, porque a gente quer ouvir o que Ele tem para dizer, mas de vez em quando a gente fica só pensando. E espera, e Ele comunica, e Ele fala, Ele explica. Ainda, lembra que Jesus é um modelo encarnado que facilita a mim e a você a servir ao Senhor de Josué, porque tudo lá apontava para Jesus. E cada oportunidade que nós temos, a gente pode e deve aproveitar, abraçá-la aqui nessa noite. E assim, nós encerramos uma coisa e começamos outra, encerramos um tempo de semeadura, pensando na família e passando por tempo de crescimento, onde nós vamos, domingo após domingo aqui, perceber melhor, biblicamente, quem é o Senhor da nossa vida. Para a gente, quando a gente puder repetir, a gente quiser repetir, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a gente saiba quem é o Senhor. Não é o Senhor patrão brabo, não é o Senhor vorcaro, não é o Senhor vovô, né? Faz tudo aí. Não é o Senhor da minha infância, que eu não entendi direito, porque eu tinha limitações da minha idade. Mas é o Senhor que tem tantas características. Eu trouxe algumas aqui, mas tem tantas. Ele vai mostrar para você e você vai perceber isso. E se você quiser de fato experimentar isso, sabe, se aprofundar nisso, eu tenho certeza que Deus já está assim, pode vir que eu já estou esperando. E além de Deus, você tem tudo que você precisa, Deus, a sua palavra, você pode contar com a gente também. Nós estamos aqui, nós servimos como pastor dessa igreja para poder ser um instrumento na sua vida para te ajudar a caminhar com o Senhor. Então, se você precisar da minha ajuda, da ajuda dos presbíteros, dos líderes aqui dessa igreja, você pode acionar, porque nós estamos aqui para isso. E vai ser uma experiência